pessoal. Agora, saindo um pouco da geografia física e partindo agora para a geopolítica, eu quero falar de algumas organizações internacionais e eu vou começar pela Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, como queiram chamar. Ela surgiu naquele contexto pós-Grande Guerra, pós-Primeira Guerra Mundial, onde o principal palco da Primeira Guerra estava devastado, destruído. A inflação muito alta. E os europeus passando por uma grave crise financeira. Em contrapartida, os Estados Unidos estavam a todo vapor, crescendo economicamente, crescendo, suas indústrias crescendo, se espalhando pelo mundo. Então você tem aí um grande crescimento dos americanos. E foi um presidente americano, chamado Wilson, que vai propor a criação de uma organização após essa guerra mundial. Uma organização que vai tentar mediar conflitos, evitar que novas guerras aconteçam. E lá naqueles 14 pontos de Wilson, que ele propõe pós-Primeira Guerra, o 14º ponto era justamente a criação da Liga das Nações. Porém, todo mundo sabe que os americanos não entraram na Liga. Eles proporam, mas não entraram. O presidente Wilson, quando ele foi apresentar lá para o Senado americano, ele não foi muito bem, essa ideia dele não foi muito bem aceita pelo Congresso americano, pelo Senado americano. Alguns autores dizem que os políticos da época diziam que aquilo iria atrapalhar um pouco a hegemonia americana, principalmente no Ocidente, que iria afetar a soberania americana, ele tendo que se envolver em reconstrução de outros países, em mediação de conflitos. Então eles preferiram vetar a participação dos Estados Unidos na Liga. Então, a Liga surgiu partindo das grandes potências europeias vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Ela existiu juridicamente entre 1919 e 1946, apesar de que nesses últimos anos, já durante a Segunda Guerra Mundial, ela já estava bem inoperante. Agora falando um pouco dos objetivos e princípios dessa organização. Como eu já citei, ela surge no término da Primeira Guerra, com a Europa destruída, e as grandes potências elas começaram a perceber que uma nova guerra mundial iria causar muitos problemas, muitas mortes, então elas tinham que evitar, mediar esses conflitos. E a Liga das Nações vem justamente para atender a essa necessidade. Dois principais objetivos: cooperação internacional e paz e segurança internacional. Eram os dois principais objetivos da Liga. 4 princípios. Todos os membros deveriam seguir esses 4 princípios. Quais eram? Não recorrer à guerra, justiça e honra, prescrições, atender às prescrições do direito internacional e a hierarquia racial. Naquela época, muitos europeus ainda pensavam que, por a Europa ser aquele continente mais desenvolvido, economicamente mais consolidado, eles achavam que o resto do mundo não existia civilização, não prestava. Principalmente aqueles territórios que ficaram meio que sem governo pós-Primeira Guerra, os europeus eles tutelaram aqueles territórios, ou seja, passaram a tomar conta. E eles também levavam muito aquele princípio do neocolonialismo, né? do imperialismo, de levar a civilização para outros territórios e tudo mais. Então essa questão da hierarquia racial, os europeus são superiores ao resto do mundo. E isso ainda existia muito na Liga, essa questão da tutela. E aí surge o que eles chamam de regime de mandatos, que eram colônias e territórios sem soberanos, ou seja, aqueles incapazes de dirigirem-se a eles mesmos. Então, os europeus faziam essa tutela, eles comandavam esses territórios. E isso tudo institucionalizado, né? A Liga das Nações previa
tudo isso. Avançando, partindo agora para os órgãos que compunham a Liga das Nações, eram 3, os principais: a Assembleia Geral, o Conselho e o Secretariado. A Assembleia Geral era o lugar onde todos os membros se reuniam para deliberar, para fazer votações, para realizar acordos, mediar conflitos, enfim. E o lugar onde os membros votavam naquilo que eles achavam mais coerente para a situação. O Conselho era aquele grupinho VIP, né? Aquele grupinho reservado, principalmente ali dos vencedores da Primeira Guerra, onde eles faziam a parte executiva da Liga, né? Onde eles tomavam as decisões mais secretas e mais importantes. Os países que estavam lá nesse conselho inicialmente, como membros permanentes, foram Reino Unido, França, Itália e Japão, além de outros membros rotativos. O secretariado era aquele órgão que deliberavam questões menores e gerenciavam órgãos menores, mas que também eram importantes para a Liga. Então, avançando, com o decorrer do tempo, alguns conflitos foram acontecendo, a Liga não foi capaz de solucionar alguns problemas, e aí surge a pergunta: a Liga deu certo? Essa organização internacional global e não universal como a ONU, será que ela deu certo mesmo? Bom, a maioria dos autores dizem que não. Por quê? O principal objetivo da Liga era evitar novos conflitos, principalmente uma nova guerra mundial. E como todo mundo sabe, em 1939 vem a Segunda Guerra Mundial, que foi muito mais sangrenta, mais horrorosa do que a primeira. Então, ela falhou no seu principal objetivo. Além disso, existiram muitos outros conflitos antes da Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, as invasões em Corfo, da Etiópia, Guerra do Chaco, invasão da Manchúria, Guerra Civil Espanhola, enfim, vários conflitos durante esse tempo. Então, a Liga das Nações, quando a gente fala de segurança internacional, de não recorrer à guerra, proteção coletiva, não funcionou. Porém, ela deixou alguns legados. Ela teve o seu ponto positivo. Primeiro, quando a gente fala de governança global, ela deixou um legado para uma organização internacional que surge depois, que foi a ONU. A ONU pegou muitas coisas, muitas estruturas da Liga das Nações e utiliza até hoje. Então, a Liga das Nações não foi inútil, longe disso. Ela deixou algumas coisas prontas para a ONU. Além disso, ela deixou também algumas organizações menores, a Organização da Saúde, da Comunicação e Trânsito, comitês para falar de drogas, refugiados, tráfico de mulheres, que na ONU isso ganhou ela foi se consolidando, né? Temos também a OIT, que foi a Organização Internacional do Trabalho. Tudo isso a Liga possibilitou. Além de especialização em áreas técnicas como humanidades e saúde, a parte da burocracia internacional, da governança, deixou legados interessantes. Porém, a gente pode afirmar que o seu objetivo principal, ela fracassou, que era evitar uma nova guerra, certo? Então, rapidamente, essa foi a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. Muito obrigado por ter assistido. Deus te abençoe, boa sorte na prova amanhã e até a próxima.